mais um episódio do nosso Pode Casar. Podcast mais legal que vocês vão ver nesse país, quiçá nesse mundo inteiro. Porque esse podcast é para mostrar para vocês que casar é bom, que a gente pode ficar casado, que a gente tem um casamento a três, que somos nós dois e Deus, o nosso relacionamento, e é isso que faz com que a gente continue. Não é isso? É isso E o mesmo. Renato agora vai mostrar para vocês quem são os nossos entrevistados de hoje, que a gente ama do fundo da alma, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito, muito apaixonados. Não só por nós dois, que eu sei que vocês já são, mas por todos, e inclusive os de hoje, que vocês vão amar, com certeza. Pode fazer, amor, aquela apresentação. Gente, hoje o casal que está conosco aqui, nada mais, nada menos do que o nosso pastor o Eberton e a Débora. Pessoas assim, né? Mais que especiais, pessoas extraordinárias que a gente chama de coração e paixão. Pastor Eberton, seja bem-vindo, Débora, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Nós Certo? somos muito, mas muito honrados e felizes. Já falei isso 1000 vezes, já falei até demais. E é porque eu sei que Débora não é a pessoa da mídia, da rede social, e ela aceitou. E eu sou muito grata a você por isso. Se eu ficar olhando para você, eu vou chorar. Mas é de verdade, tá? Obrigada, Tânia. Minha declaração de amor a Tânia Santos, como eu disse, né? Quem me conhece sabe que eu não sou de público, não gosto de estar em evidência, mas a gente entendeu o propósito e por isso nós aceitamos, estamos aqui com muita alegria e também entendendo ser um privilégio poder fazer parte desse projeto. Isso aí. E aí, meu pastor, meu pastorzinho? Obrigado desde já pelo carinho, a confiança, por nos permitir estar aqui participando deste momento na vida de vocês e também poder abençoar outras vidas de alguma maneira com aquilo que o Senhor tem nos permitido viver a dois nesse Amém. tempo de casados. Então, agora vocês vão falar para a gente, os dois falam, ou um ou outro, quanto tempo de casado, dos seus filhos, essas informações básicas. Bom, eu e Débora, nós temos 15 anos, vamos fazer agora dia 26 de setembro, 15 anos de casados. Eita, que maravilha. 15 anos de casados, dia 26 de setembro, do maior e melhor sim da minha vida. Eita! Existe até um videozinho aí no YouTube que uma amiga nossa esses dias, ela descobriu do nosso casamento, eu falando sim e todo mundo na igreja parando e dando gargalhadas. O melhor sim da minha vida. Estamos casados desde 26 de setembro de 2009, temos 2 filhos, Bernardo, 8 anos, Benício, 3 anos, frutos do nosso amor, frutos do relacionamento que Deus nos permitiu constituir. E nós estamos aí, nessa caminhada, dia após dia, entendendo e buscando entender cada vez mais aquilo que o Senhor tem a nos conduzir na vida conjugal. Você falou aí que o videozinho o pessoal riu, então a gente vai querer saber por quê, né? Então conta pra gente, se Débora quiser começar, como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso lá no iniciozinho, a paquera, o namoro, como é que foi? Vocês eram muito jovens, né? Nós morávamos na mesma cidade, sempre moramos em Água Doce, com exceção do período que ele ficou fora para estudar, 4 anos em Colatina, mas a gente não se conhecia até então. Na época, eu trabalhava em um cartório, né, e ele trabalhava na farmácia. E meu patrão era cliente da farmácia, então sempre que eu estava fazendo serviço de rua, eu passava para pegar algum medicamento e foi aí que nós nos conhecemos. Depois de nos conhecer, que a gente viu que nós tínhamos muitos amigos em comum, né? Que até então para a gente era desconhecido. E aí a gente começou a se aproximar. Mas essa aproximação inicial não era com a intenção de ter algum relacionamento comigo. Eu tinha uma amiga. A história boa vem aí, ó. Isso. Eu tinha uma amiga e a gente tentou aproximar os dois, só que não funcionou. Aí aquele velho ditado, né, de que o feitiço virou contra o feiticeiro, no caso aqui, o pretendente virou para amiga
né, para mim, no caso. E foi bem delicado até, porque depois a gente entendeu que ela estava interessada, então foi um momento bem difícil. Eu resisti bastante, né, inicialmente. Ele sempre muito determinado, muito insistente. Ele me mandava muito SMS na época, né, me enchia de SMS. E teve um que marcou, assim, que eu falo que foi o divisor, que ele colocou que ele não abre mão da bênção, ele colocou: "Eu não abro mão da minha bênção". A partir daí, então, eu me permiti, assim, conhecê-lo, e aí a gente começou um relacionamento a partir de então. Que Tive um desgaste com a amizade, né, foi bem delicado, porque era uma amiga próxima que eu gostava muito, mas graças a Deus depois as coisas se acertaram, ela entendeu, e hoje a gente ainda mantém a amizade. oh, que maravilha. E a sua versão dos fatos? Ela foi até fiel. Ela foi fiel à versão dos fatos. Realmente foi isso que aconteceu, né. Eu chego de volta para a cidade de Água Doce, eu fiquei 4 anos fora, de 2002 a 2006, quando eu morei em Colatina para Colatina. estudar, fazer farmácia. E aí eu volto para a cidade. E eu pensando que era seminário. Não, não, eu fiz farmácia, Farmácia. fiz farmácia. E aí eu volto à cidade trabalhando na farmácia do meu cunhado. Voltei, eu ainda estava namorando, um namoro de faculdade, terminei, e ali nesse período a gente tinha algumas convicções que a gente volta igual eu voltei, né, eu já tinha feito faculdade e tudo mais, eu falava assim: "Olha, eu não vou namorar com ninguém de Água Doce do Norte, é a minha cidade. Não vou namorar com ninguém. E outra coisa, não namoro ninguém que não tenha faculdade também". Esse era o sarrafo era alto, né. Oxe, Mas A gente voltou, exigente. né, que a gente saiu da cidade, e aí a gente volta, né, e aí a gente voltou com outras concepções, mas aí Deus trouxe a Débora, da cidade, e ela ainda não tinha faculdade, né, mas pelo menos ela estava no primeiro crivo, que eu sempre tive crivo, eu sempre uhum, coloquei uma lista daquilo que eu tinha que fazer e sim. daquilo que poderia chegar para poder começar um relacionamento. Era uma serva do Senhor. Esse sempre foi um dos crivos que eu sempre coloquei. Primeiro da lista, O critério máximo. sempre teve, sempre teve. A gente sempre faz aquela lista e o primeiro sempre falava: "Tem que ser serva do Senhor". Então os demais a gente consegue negociar, esse É, aqui não negociamos. Que maravilha. Com a gente não foi assim, né, amor? não. Vocês têm que assistir o primeiro episódio. Vamos assistir, com Vocês certeza. vão gostar Ele orou de pouco, ver tá? tudo que Deus fez. Hã? Ele orou pouco. Orou pouco? Por quê? Ele pediu que não fosse da cidade, que tivesse faculdade. O Papai do Céu foi lá e botou. Os critérios, eles não ficaram muito, né? Só o primeiro, os demais caíram. Sabe o que eu acho lindo? É quando a pessoa obedece aquilo que Deus manda. É isso que é o mais importante. E sabe o que era interessante? Ela sabe disso. Eu comecei a namorar com a Débora não gostando dela. Eu não gostava dela, aquela questão assim, aquela paixão, aquela coisa, não, não tinha, não tinha. Sim. E aí um dia ela falou assim: "Mas como assim?" E eu falei assim: "Não, Deus me deixou claramente que você era a mulher que eu ia casar com ela". E por isso que eu insisti tanto. Eu insisti, insisti. Depois de uns 3 meses namorando, ou uns 4 meses, que eu fui falar o primeiro "eu te amo" pra Débora. Porque eu fui ter Sério? convicção que eu amava ela. E aí, nesse dia, ela chorou bastante, ela lembra disso, que ela entendeu que o sentimento tinha se despertado. E ela sempre falava: "Por que você começou a namorar comigo sem você ter um sentimento por mim?" Eu falava com ela: "Porque eu tenho certeza que você é a mulher que Deus preparou pra minha vida". Rapaz, O Nunca tive amor dúvida vai disso. chegar, né? Chegou, né? Sim. Chegou bastante ainda. Graças a Deus. mas me diz uma coisa, como é que foi assim o desenrolar do negócio? Estava na farmácia, você estava no negócio, se viram, e como é que foi? Então, aí a gente começou a se aproximar, né, com as nossas amizades em comum. Um deles é um primo que era muito próximo dele, né, Uhum, e a gente estudou junto, eu estudei com esse primo, então a gente era muito próximo e se aproximou através dessas amizades, né. A certo. gente se via muito, frequentava, os cultos, né, ele era da Batista sempre e eu era da Presbiteriana na época. Então a gente começou até para aproximar ele dessa amiga, a gente começou a frequentar a igreja dele, convidava ele para ir na igreja que eu frequentava. Ela Presbiteriana. estava chegando, né, para a igreja na época, então a gente começou a se aproximar assim, desses Mas, encontros mas entre você amigos. estava fazendo um trabalho para sua amiga. Mas A você também intenção gostou era, dele? inicialmente não, Também não. não. A intenção realmente era sincera de aproximar os dois, né. Aí Deus falou com ele: não é a outra, é essa.
Exatamente. Vai lá, investe, que é essa. E você Exatamente. entendeu depois. Depois de muitas mensagens que ele continua insistindo, foi que eu fui despertada realmente nesse interesse por ele. Aí olhou direitinho assim e falou: "Ai, Vai dar vai que", certo. né. Teve um momento, Tânia, foi bem interessante essa história, que nesses encontros, assim, de vai lá, vem cá, vamos na igreja e tal, aí eles vieram na minha igreja primeiro. E elas combinaram entre elas, assim, para poder, ô Renato, Hum, eu sentar perto da amiga dela, né. Elas já tramaram desse jeito. E aí, quando elas chegam e sentam ali e tal, eu já estava observando a Débora. E aí, o que que eu fiz? Eu observei elas sentadas ali, dei a volta e sentei do lado da Débora. sim, O oposto dá, da Essa exatamente. história é dá muito boa, gente. pretendente. Que confusão. Aí você já imagina o que aconteceu depois, né, Ela deve ter percebido claramente. E aí a claramente. confusão Ela depois quis foi te pegar grande. pelos cabelos em algum momento? Era muito civilizada, No fundo do coração ela queria, mas ela Não, ela resistiu. relevou, resistiu. Que menina boa, né. Já casou? Preciosa. Não. Oxe. Ela vai casar em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, mas então vamos lá. A outra coisa que eu quero muito saber de vocês é o que que vocês fazem, apesar de que vocês não têm 40 anos de casado, mas têm 15. E hoje em dia os casamentos costumam acabar no 7, né? Que eles têm uma conversa aí que com 7 vem a crise e sem Deus na vida, a maioria vai para essa crise e não volta mais. No Verdade. caso, eu e Renato, Deus tinha um propósito, porque com 7 anos a gente ia se separar. Mas Deus tinha um propósito muito, muito grande, tanto que agora a gente tem 30 anos a mais do que o da crise, 37 anos de casados. Mas como é que vocês fazem assim? Como é que para manter isso vivo? Como é que é o dia a dia, os acordos? Vocês têm 2 filhos pequenos? Conta para nós aí. Pois bem, essa crise dos 7 anos que é comum falar no casamento, né, É. nós particularmente nós não tivemos essa crise dos 7 anos, a dos 7, porque na verdade a gente quando nós estávamos com 7 anos, a gente já estava com o nosso primeiro filho, então a gente meio que passou por isso, a gente não teve essa dificuldade, devido ao fato dela ter feito faculdade, aí a gente depois foi ter o filho e tal, então a gente não viveu de fato isso. Mas logicamente a gente tem os altos e baixos e tudo mais. O último ano, por exemplo, foi muito desafiador pra gente, até mesmo o nosso relacionamento, talvez seja o ano mais desafiador foi esse último ano que É, nós atravessamos. A gente sai de todo um contexto diferente, né, a gente sai do interior do estado, de uma cidade de pouco mais 10.000 habitantes, vem para uma cidade de mais de 500.000 habitantes, a maior populacional do nossa. estado do Espírito Santo. E o contexto, eu deixava o meu menino na escola, com 3, 4 minutos eu estava com ele na porta da escola, de mão dada com ele. Aqui, um outro cenário, uma outra realidade. A Débora nunca tinha saído fora de Água Doce, nunca tinha saído fora de Água Doce. Doce do Norte. Lá tudo muito próximo, tudo fácil, ida e vinda. Eu sempre fui muito acelerado, a minha vida sempre foi muito acelerado, mas mesmo assim, nesse acelerar, eu sempre passava, estava de um lado, estava do outro, dava passadinha em casa, a gente sempre estava mais próximos, assim. Quando a gente vem para cá, o contexto muda, o cenário muda, essa correria do dia a dia aqui, ter que levar o Bernardo no início, os primeiros 40 dias eu levava e trazia ele. E no último momento, que era o de buscar ele, era hora de pico de trânsito. Sim, Um dia ela foi buscar comigo, de Morados de Laranjeiras até lá em casa, eu gastei 1h30, o percurso que a gente faz com 10 minutinhos. E foi onde que toda essa mudança, a gente era acostumado com casa. A vida toda, casa, espaçosa, com quintal, quintal, terraço e tal. tal. A gente sai e chega no local onde a gente vai para um apartamento. Meus meninos com 90 dias, eu pensei que eles iam derrubar aquele prédio. Achei que eles iam derrubar aquele prédio. E Todo a o gente de contexto fora mudou. achando que está tudo lindo, Todo o mas o contexto pau mudou. quebrando, né, porque Todo o realmente é contexto. dificuldade isso. Eu moro em casa, eu já morei em apartamento, mas os meus filhos pequenos também, eu dei um jeito logo de eu ir para uma casa, porque é uma loucura. E vocês com 2 meninos? O Fogo tempo, puro, os meninos. aqui a gente sentiu também a qualidade de tempo que a gente não tinha, né? Estava muito acelerado, tudo muito
as adaptações realmente, né, ele tentando ali se organizar no ministério e tudo. Então, acho que essa questão emocional foi uma sobrecarga muito grande, assim, nesse primeiro ano, foi bem delicado. E outra coisa que eu quero perguntar, o senhor saiu de uma igreja com quantos membros? 160. 160 pequenos probleminhas, aí foi para uma com Quando eu cheguei aqui, estava com 540, mais ou menos, quando nós uma chegamos aqui. igreja que tem uma carga, né, mas Sem de aumento. não vem ao caso a carga da igreja, porque ela está posta para fora, E também graças a Deus. tem a questão familiar também, que pesou bastante nesse tempo. Distância da família, A né? Débora nunca tinha ficado longe dos pais, nunca. Hum, E ela sempre foi muito apegada aos pais. Então, de uma hora para outra, é como se o cordão umbilical fosse rompido em todos os sentidos. Estilo de vida, amigos, família, toda aquela rede de apoio que sempre teve, ela não teve. Então, assim, foi difícil. Depois, mais pro final do ano, uns primos nossos que moravam em Jardim Camburi, que passou a morar ali perto da igreja, e hum, nós voltamos a ter um contato com eles novamente. Mas até então a gente estava naquele afã nosso de distância de família total, total. praticamente, né? Então isso também prejudicou muito a gente, as questões emocionais. Ela foi bastante nesse primeiro ano em Água Doce do Norte, sempre que tinha oportunidade, ela estava indo até para poder ir ajudando, mas foi o ano mais desafiador, foi esse, poderíamos dizer, né? E graças a Deus esse primeiro ano passou e estamos já caminhando para um outro tempo aí, a glória do Senhor Jesus. E lá parece que o tempo não passa, né? Parece que passa mais devagar, não é isso? As É, coisas você- acontecem mais não é? lentamente, aqui é mais acelerado. Aqui é mais É acelerado. impressionante. É só depois que você está aqui, você consegue observar isso. Você vê essa diferença. A semana inicia e termina e você não vê passar. Vê passar. É Isso é uma absurdo coisa como que o tempo complicada, passa. né. Tem que ter muito amor pelo ministério, né, muito amor por nós, né, o povo da primeira igreja para poder suportar isso, sabia. Mas eu acho que o que dá certo, porque você é novo, pastor. Porque você é novo, sabia? Tem mais garra, tem mais saúde mental e espiritual e a ajuda da Débora para suportar, porque imagina você morar num lugar daquele, eu que moro aqui há tanto tempo, sou doida para sair daqui e morar num lugar, uma roça, ficar lá junto com as galinhas, não parece, né, Eita, mas eu coisa tenho boa, essa hein? vontade. Mas Bom, eu vou ter um lugarzinho desse e vocês vão frequentar, com amém. certeza. Agora isso, pastor, foi desafiador, né? Sim, Mas as influências que tiveram no relacionamento de vocês foram contornadas, foram ajustadas, né? E a grande sim, questão é sim, essa, porque exatamente. muitos casamentos não suportam, né? Essas coisas. Aí a mulher fala assim: você me tirou da minha casa, perto dos meus pais, aí qualquer coisa que acontece, tá vendo? Eu falei para você que não era para vir, né? Então Eu isso acho. tem muita coisa que acontece, casamentos que vão se complicando por conta dessa falta de entendimento, falta de acordo, falta de compreensão, né? Verdade. Então isso aí é um problema. E eu acho que se não fosse o ministério, talvez teria acontecido essa cobrança. Mas como a gente entende o ministério como a direção do Senhor e a gente tinha muita certeza de que o Senhor tinha nos conduzido até aqui, isso assim nos ajudou muito no sentido de não ter, né, esse tipo de cobrança, de ter saído, por que Sim. estamos aqui? A gente não questionava isso. Mas foi difícil mesmo pelo dia a dia, que a gente não estava tendo mais tempo de qualidade juntos. Eu me vi sobrecarregada com os meninos, numa cidade diferente, onde eu não tinha muito apoio, né, ainda, apesar de ter sido muito bem recebida pela igreja, isso foi uma das coisas mais positivas na nossa mudança, mas ainda assim eu me vi em determinados momentos sozinha, né? É. É porque eu havia prometido a ela e havia dito para a parte da diretoria da igreja que no primeiro ano eu iria me dedicar para cuidar da minha família, adaptação e tudo mais. Sim. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A igreja, tu não sabe, estava numa situação um pouco delicada e tudo recaindo sobre nós. E a gente tendo que dar respostas rápidas para soluções ali urgentes. E eu me encontrei vendo eu saindo 8h30 da manhã, iniciando o trabalho e fazendo a última oração no gabinete 11h20 da noite. Hum, Eu dando aí praticamente 15 horas de trabalho É muito. diário. Então, e eu fui, entrei nessa daí,
Até que, quando virou o ano, eu falei: "Eu preciso desacelerar, eu não tô cumprindo aquilo". E a Débora, de vez em quando, dava esse toque, mas a Débora nunca foi assim, de cobrar no sentido de pesar a gente. Aham. Ela sempre de alertar: "Olha, a gente precisa, olha, a gente tá ficando um pouco frio, a gente não pode deixar isso esfriar, o nosso relacionamento, você, os meninos". A Débora sempre me cobrou muito isso, a questão dos meninos. Graças a Deus agora, depois de uns 4 meses para cá, né, principalmente depois do mês da família desse ano, que nós tivemos lá na igreja, e é naquela última mensagem que um tal de Renato trouxe, que foi, assim, de Deus para nossas vidas, né, ali eu posicionei diante da igreja, falei assim: "Ó, agora os irmãos já me conhecem, nós já demos os primeiros direcionamentos para a igreja, e agora eu preciso cuidar da minha casa". Ali foi um marco para nós, ali foi um marco, foi onde que eu comecei realmente a estabelecer alguns critérios, estabelecer alguns limites para poder a gente, restaurar a harmonia na nossa casa. Você sabe Pastor, uma que coisa, só rapidinho. tá. Quando o senhor entrou, eu me lembro bem do senhor falando assim, o primeiro ano, se vocês me perguntarem se eu tenho algum projeto, eu direi que não. Só depois de um Sim, ano que eu vou conhecer a igreja e tal. E eu vi toda a sobrecarga, e para não ser uma carga, nós 2 ficamos em oração e falamos: "Nós não vamos incomodar ele com nada. Ele não de problemas nossos ele não vai ter. Não, de maneira alguma". E interessante que a gente vai conhecendo, você vai até percebendo, mas no dia que Renato fez aquela mensagem, foi um marco não só para vocês, foi um marco para mim e para ele, por quê? Da gente ver que é um pastor, um cara que vive lendo a Bíblia, estudioso, consagrado a Deus, receber uma mensagem e saber que Deus mandou para ele também, porque tem muitos que não se incluem, amém. se Eu preciso ser acham ministrado também. maiores. E o senhor foi ministrado, chorou e fez a gente chorar de debulhar. Aquele dia foi lindo. E assim, e ouvir agora isso que você está falando, pastor, que foi um marco e que o senhor começou a prestar mais atenção no tempo, na segunda-feira, não assino mais cheque, não faço pagamento, quem quiser que venha até sexta. Nossa, aquilo ali, a gente glorificou a Deus, porque a gente sabe que vocês precisam disso, porque a gente conhece aquela igreja há 30 anos, então, né, a gente Sim, sabe dos problemas. E Renato, cuidou um tempo da igreja nesse sentido. E é muito problema. E as pessoas não sabem dar o tempo para outra pessoa, entendeu? Oh, que sim. bênção. Não, a gente precisa ser Esses ministrado dias também. eu estava foi numa segunda-feira, tem 2 semanas isso. Eu estava no carro, né, comecei a orar assim, como sempre, eu oro todo dia andando dentro do carro, né. Aí Deus falou assim para mim: "Eu quero que você ore agora, pelo pastor e pela Débora, agora". Amém. Glória a Aí Deus. eu parei e comecei a chorar, fiz um clamor dentro do carro, eu não sei por quê, qual a razão. Eu pensei em te ligar. Aí era uma segunda-feira, né, eu falei: "Não, não vou não vou ligar, Ele me contou isso, eu falei: "Eu eu acho que não vou ligar, nesse caso não". você poderia ter ligado". Mandar uma mensagem, né? Aí eu falei: "Não, não vou Acho fazer nada", eu falei: "Um dia desse eu falo isso com ele". Benção, benção. Mas por causa daquele mistério daquele dia. Não me ligue, não, eu quero hoje, entendeu? Mas é muito importante isso. Assim, eu tive uma experiência que às vezes as pessoas perguntam assim: "Ué, mas você é um cara que trabalha tanto, é um engenheiro, trabalhou tanto na vida, você não é rico?" Eu falei: "Não, não sou rico. Eu não sou rico por quê? Eu abri mão de ter coisas para ter minha família. Amém. Então, assim, eu poderia hoje ter posses, mas eu não talvez não tivesse a minha família. Porque o trecho, como você fica de engenheiro, faz obra fora e tal, você ganha muito dinheiro, mas você perde a família. Verdade. Então, às vezes a pessoa pergunta assim: "Mas por que você, vive só você só gosta de ficar num lugar assim?" Eu fico: "Porque a minha família está ali. Eu escolhi isso, eu escolhi minha família. Eu escolhi estar com a minha esposa durante, se possível, for 24 horas por dia,
Lá em casa nós não temos essa crise de falar assim, porque você tem que ficar um pouco longe da sua mulher, porque, né, você tem que ter o seu, como é que é, a sua confraria na É, quarta-feira, minha pelada eu não seu abro Vale mão. Night. Então, sabe qual é o conselho que eu dou para essas pessoas? Se Ah, você quer isso, não case. Que casamento é tempo de qualidade, é estar junto o tempo inteiro. A responsabilidade que nós temos como sacerdote da casa é cuidar da nossa esposa, da nossa família, dos nossos filhos, educar eles, conforme a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6. Sentar à mesa, gastar tempo com a família. sim. Então, assim, quando as pessoas falam que o homem precisa ter o seu vale pelada, o seu vale não sei o quê, a mulher tem... Não existe isso, gente. É presença, é estar junto. Porque quando você não está junto, você não consegue saber o que o outro está pensando, o que o outro está achando. Às vezes tem maridos que ficam uma semana, meses fora de casa. Quando chega, a mulher olha para ele assim, ué, mas quem é você? O estranho, né? É um estranho. Os filhos acham que é estranho. Então, Verdade. assim, não estou dizendo, pastor, que você não tem, né, que as pessoas não têm que ter suas atividades profissionais. Absolutamente não. Sim. Mas precisa ter a prioridade, tem que ser a família. Se não for, E eu tive uma experiência nesse sentido. Eu até os 30 anos eu gostava muito de jogar bola. Sempre gostei. Quando eu casei com ela, o pastor que fez o nosso casamento era o pastor dela, um amigão nosso, um amigão mesmo. E ele também gostava. E eu jogava um futebol, uma peladinha que eles falam, né? Nas segundas-feiras com uhum, eles. E aí a coisa fluía. Só que é o seguinte, depois eles criaram uma peladinha na sexta-feira. Não marcava nada na agenda na segunda e na sexta-feira, não, porque o negócio ficava feio. E eu não observava isso, eu não observava. Aquele dia, pra mim, era a minha tal da minha higiene mental. é. E eu tava lá. Só que ela não gostava. E ela nunca falou comigo que eu jogava antes mesmo de casar. E ela não gostava. E toda vez que eu ia, era uma confusão. Toda vez que eu ia, era uma discórdia que acontecia. Até que chegou um dia que eu falei assim: não vou mais, acabou. E eu sou assim, quando eu falo que não vou mais, É. acabou. Depois que eu tomo, eu custo a tomar uma decisão. Depois que eu tomei aquela decisão, acabou. Eu vou nela. Nunca mais. 30 anos de idade eu tinha, tem 9 anos. Aí o que que eu fui fazer? Falei assim: já que eu não vou poder jogar bola mesmo, eu vou correr. E aí foi onde que eu encontrei o prazer na corrida, foi A por causa corrida. disso. Porque eu deixei de jogar bola e eu falei: preciso fazer alguma atividade física. É. E foi onde que aconteceu. E quando a pelada era só na quarta, né? Depois Segunda e sexta. segunda e depois para sexta. Você ficou quieta? Então, eu questionava porque ele tinha isso como sagrado. Não existia nenhum outro compromisso no mundo que poderia ser marcado nesses Meu 2 dias, então isso incomodava. Eu acredito que se fosse uma coisa esporádica, não traria tanto conflito como trouxe. E assim, a gente passava o dia todo longe, né, que ele trabalhava em um distrito, eu trabalhava na cidade, depois eu comecei faculdade, e ainda assim ele tinha muito essa regrinha de estar sempre presente nesses 2 dias. Aí os conflitos foram certeza, assim, nesse sentido, porque ele não entendeu a questão que o Renato acabou de dizer aí, né, de uma vez solteiro, enquanto casado, a rotina muda, né? Então ele ainda vivia esses 2 dias, preferências de solteiro. E foi onde a gente teve esses problemas até ele abandonar. E a Débora ama muito tempo de qualidade, né? Isso para ela é fundamental para ela, Minha linguagem de amor. Tempo de qualidade, tempo né? de qualidade. E eu custei a descobrir isso. Nem que seja deitar ali do lado dela para poder não fazer nada, só para poder É, ficar ali vendo ela assistir o dorama, que eu não curto muito, mas a gente acaba assistindo, ou fica ali ou dorme, mas tem que estar perto ali. é Então o a tempo de gente custou poder qualidade. entender isso. A gente tem isso, amor, de tempo de qualidade? Minha linguagem do amor é palavra de afirmação e presente, tenho certeza absoluta. A dele é serviço. Hum, É, Então, tempo de qualidade do Renato é cozinhar para mim, fazer coisas, né? Por isso que a sim. gente está assim, você é uma forte, mulher bem-aventurada, então. muito Eita, bem-aventurada. Ele faz isso que ele faz. glória a Deus. Anteontem ele fez um jantar, vocês viram lá a foto, né? Isso. Maravilhoso. Masterchef. Depois eu fiquei na cozinha limpando tudo enquanto ele trabalhava, né? Porque ele tinha muito trabalho, mas ele Mas abriu mão para ter aquele tempo comigo, para a gente sentar frente a frente, conversar, ouvir uma música só nós dois, né? Até a filha e o genro chegarem, né? Legal.
e atrapalharem, né? Tô brincando. Calma aí. Tô brincando. Não existe isso. Eles sabem, eu gosto de brincar com essas coisas. Mas fala, meu amor. Tânia Santos, eu queria saber o seguinte: o chamado pastoral. Quando vocês casaram, ele não era pastor. Não, E aí? Ele era o menino da farmácia, né? Era o É. farmacêutico. eu me casei com farmacêutico. Farmacêutico da cidade. É bom quando tem as coisas, gente, ele leva remédio pra gente. Ela casou, era Será que do farmacêutico farmacêutico o pessoal e chega lá dono de farmácia. e Depois, pedia as coisas? Ei, doutor, chamava de doutor? Como é que é? de tudo. É, Eu né? já fiz de tudo na farmácia. De tudo, literalmente. É. Até fazer, como diz, eh, identificação de óbito, eu tive que fazer uma vez. Nossa. De tudo, de tudo. Porque lá não tinha muitos recursos, lá onde a gente tinha Era farmácia no H12, interior. né? Eu trabalhei 3 anos em farmácia com meu Uhum. cunhado em Água Doce, depois eu comprei uma farmácia para mim no distrito de Barra São Francisco. Tá. E aí eu fui trabalhar, ficava a 15 quilômetros de Água Doce, eu ia e voltava todos os dias. Uhum. E lá eu era praticamente o médico da cidade, Da porque não tinha o postinho de saúde, só tinha uma enfermeira técnica de enfermagem que ficava lá, não tinha medicamentos, então de curativos, a retirada de alguns pontos ali, alguma coisa assim, eu fiz de tudo em farmácia, Nossa. injeção, tudo isso, músculo, veia, tudo isso eu fiz. Fez. E até um dia que chegou uma pessoa lá na farmácia, essa história é bem interessante, e ela falou assim: "Ah, nós estamos lá com a minha avó que parece que ela morreu". E aí eu fui lá para poder identificar, né? Levei o aparelho de pressão, levei a lanterna para poder ver dilatação pupilar e tal, conferir a pulsação e tal. Falei: realmente, de fato, ela faleceu. Ele já sabia, mas estava esperando alguém dizer. Quando eu disse isso, todo mundo começou a chorar, foi aquele chororô, e eu lembro bem interessante essa história, né? E depois ligaram, a funerária veio e recolheu o corpo e foram fazer o velório, né? Mas ela casou comigo, era farmacêutico. E aí veio o chamado. Chamada acontece no dia, na verdade, nós começamos a sentir as primeiras mensações de Deus em 2011. 2011, no meio de 2011, chega no final do ano, a gente tem essa intensificação forte no coração, e aí foi onde que eu chamei ela, pra poder compartilhar com ela. Falei assim: olha, tem 6 meses que eu tô sentindo isso e quero compartilhar contigo. E ela: "E aí?" Senão eu que te pergunto: "E aí?" Porque Eu já a gente sei. tá nessa situação aí. Sabe, vamos estar orando então. Falei assim: "Mas eu quero que você entenda essa questão". "Como assim você quer que você entenda?" Falei assim: "Olha, porque você sabe como é que eu creio no ministério, mas eu vou reforçar aqui. Eu creio no ministério como uma vocação mesmo, como algo que o Senhor nos direciona. E eu creio e eu vou caminhar para viver o ministério integral. Hoje nós estamos aqui nessa posição hoje. Nós acabamos de comprar, pagar nossa farmácia, acabamos de comprar o nosso ponto comercial e nós mudamos para o nosso ponto comercial tem 30 dias. Reformado, tudo direitinho, e agora Deus trabalha nesse nosso coração. Você está no meio do curso seu de direito. Então, assim, a farmácia estava crescendo, já estava fazendo projeção de comprar uma segunda. E a gente vai ter que abrir mão disso tudo, porque eu creio sim no ministério, vamos ser sustentados pelo ministério. Entendo e creio que se Deus quiser levar para um campo onde o obreiro vai ser bem honrado, ele vai ser bem sustentado, sendo honesto, não vejo dificuldade nenhuma quanto a isso, porque a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário, digno é o obreiro do seu salário, e aquele que se esmera na pregação da palavra, ele é digno de duplicada honra. A palavra Sim. traz sobre isso. Mas eu falei com ela, mas eu também creio que se Deus nos levar. Eu até usei uma ilustração de uma igrejinha que tem lá, que nós dávamos muita assistência para ela, no interior de Ecoporanga, que eu gastava 3 horas para chegar lá para poder ministrar uma ceia. Muritiba, eu falei assim: mas eu queria que se Deus nos chamar para ir para Muritiba e sustentar com um salário mínimo, nós vamos para lá. Ela só disse o seguinte: você quer falar? Eu falo. Ela disse o seguinte: você sabe de onde eu vim. Então, se Deus nos conduzir, nós vamos, porque Ele vai nos sustentar. Então, foi onde que a gente iniciou a nossa caminhada Tive ministerial. certeza. Gente, forte, hein? Muito Aí bom. você saiu de lá e veio estudar para Vitória? Veio. Na Colatina. verdade, não. Colatina começou um polo de um seminário
que depois esse polo foi para Baixo Guandu. O CT Bavale, Centro Teológico Batista Vale do Rio Doce. E ele funcionava no final de semana. Então eu saía de Água Doce e vinha, estudava e voltava. Então eu fiz durante todo o período nesse sentido. Então ali foi até um protótipo para depois eu estar trazendo muito isso para a nossa convenção. Eu lembro que eu passava muito isso com o pessoal da convenção e até depois eles compraram a ideia de formar os CETEBs, os polos CETEBs de forma modular, entendeu? Foi mais ou menos inspirado nesse que eu havia feito lá. Então, a gente caminhou nesse sentido. Eu lembro que o pastor Diego Bravinha, muito amigo meu, falava, rapaz, dá certo, vamos caminhar nesse sentido. E depois o CETEBs acabou caminhando nesse sentido, mas eu estudei lá, não tinha CETEBs. Depois nós trabalhamos junto à associação lá e levamos para a Barra de São Francisco o primeiro polo modular do CETEBs. Foi lá em Barra de São Francisco. Nesse sentido também de finais de semana, onde os alunos vão, passam o final de semana lá, estudam e durante a semana continua caminhando. E eu, Tânia Santos, fiz CEBIV. É Ele mesmo? te contou aí. Eita, Eu Glória. fiz um ano, é um técnico, né? Que bacana. Técnico teólogo, né? Mas eu estudei um ano, tive que pregar, eu parei de trabalhar na época, né? É o Eu ficava básico o de dia teologia, né? inteiro lendo a Bíblia e fazendo trabalho o dia inteiro. E era presencial, não tem negócio de módulo lá. Sim. Ele podia fazer os módulos, né? Mas ele não se despertou ainda. Ele é pastor autóctone. E Então, pastor, uma Pastor coisa que eu quero muito saber: o mundo está todo invertido. Os valores de cabeça para baixo. Ontem a gente estava até conversando sobre um assunto delicadíssimo, que é na escola bíblica, que é você ter que, às vezes, dizer não para determinadas pessoas, contratantes, pessoas influenciadas, pessoas influentes, e você tem que falar uns nãos. Não, eu não vou nesse evento porque não tem nada a ver com a minha vida. E o que o senhor fala, vocês dois, para essa geração? O que vocês pensam? A pessoa está noiva agora, está na igreja, pensando em namorar. Um conselho mesmo para essa geração aí que vai se casar, que está procurando um amor para viver. O que vocês aconselham? eu tenho um posicionamento bem firme quanto a isso. Na verdade, a minha defesa do meu TCC do seminário fala sobre aconselhamento pastoral. E ele é principalmente voltado no seguinte: a importância do aconselhamento pastoral no namoro e noivado para o casamento. Então, eu caminho mostrando a importância do aconselhamento pastoral dentro do período do namoro, do noivado e assim para o casamento. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara para nós. Então, o nosso norte sempre será a Bíblia. Eu falo, aqueles que são cristãos, servos do Senhor, que estão dentro da igreja e que vivem a comunhão plena com o Senhor, eles devem, sim, conforme o apóstolo Paulo orienta aos coríntios, eles devem buscar se relacionar com os servos do Senhor. Entendeu? Ele já vai, assim, evitar N problemas na sua vida. N problemas na sua vida. E a gente precisa começar a voltar a focar nisso aqui. Nós não podemos perder os princípios bíblicos. Nós passamos a minimizá-los, como se eles deixaram de existir. A gente precisa voltar a focar na santidade do relacionamento. Não deixou de ser bíblico a santidade no relacionamento do namoro, do noivado, se preservando para o casamento. Não deixou de ser. Não. E a gente tem tratado como uma coisa normal, uma coisa natural, como se são coisas desse tempo. E a gente vai se perdendo, porque a gente vai deixando essas coisinhas entrarem, e aí a gente fica olhando e observa aquela palavra de Salomão, são como as raposinhas, que vão lá roendo a vinha até que ele vai destruir. E assim é no casamento, quando a gente começa a abrir mão dos princípios lá no início, que é lá no início que começa. Se você não começar no namoro, observar esses princípios e colocar eles em evidência, em prática, não negociá-los, depois tudo você vai negociar lá na frente. Tudo você vai negociar. Se você começa no namoro já negociando princípios que são inegociáveis, lá na frente tudo vai ser fácil para você negociar. A gente tem conhecimento de um casal que
a gente fala isso com muita tristeza, na alma mesmo, né, amor? Esse casal, ele já sabe o que eu vou falar. Em relação a essa parte de sexualidade, de você se guardar, hoje em dia as pessoas, quando sabem que uma moça se guardou, ela é considerada uma pessoa maluca, um ET nesse tempo. Mas como assim? E vai casar virgem? Como? Como se aquilo fosse uma coisa ruim. E, ao mesmo tempo, tem casais que ao longo da vida vão perdendo interesse um pelo outro, aí começa a assistir um filme pornô e a pessoa perde a noção que aquilo ali está errado. Casamento cristão não tem isso. Simples assim, não tem. Não tem essa, vamos ver um filmezinho pornô para ficar alegre. Não tem isso. E a gente viu isso acontecer com casais e as pessoas simplesmente se separaram, crentes, mais de 30 anos de crente, e colocaram aquilo dentro do casamento e o diabo foi lá e arrasou com o resto que tinha. É muito triste. Então, o conselho para as pessoas é a pessoa se santificar. E Verdade. uma coisa muito importante que eu vou sempre falar nesse podcast, em todo lugar que eu for, as pessoas precisam aprender a conversar com quem elas casaram. A gente não casa com um estranho, né, Débora? A Verdade. gente casa com uma pessoa que a gente gosta, que a gente conhece. Como é que ao longo do tempo você não vai falar com ela das suas necessidades, seja o que for, no campo que for, e vai deixando se perder e por aí acaba. É porque é assim, né? As coisas vão mudando, né? A gente conhece o nosso cônjuge, conhece tudo, mas pode ser que Vai ficando tudo circunstâncias, velhinho, né? né, Ui, vão transformando a vida da gente. Então, às vezes, você, igual a Débora falou aqui, né? Às vezes ela te alertando de algumas coisas, né? E a esposa precisa alertar o marido de certas coisas, e vice-versa, né? Às vezes a pessoa tem um relacionamento e deixa fluir da forma que tá, né? Deixa fluir da maneira que tá. Que uma hora isso, né? E quando ela desperta para isso, já é tarde demais, já perdeu o costume. As coisas que não condizem com Deus já entraram no casamento, né? E aí fica muito difícil você consertar isso. Eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu creio que quando Deus criou a gente, criou um marido, um homem e uma mulher, ele já escreveu uma história para aquelas pessoas. Nessa história está escrito que essa pessoa vai conhecer essa pessoa e vão se casar. Então, isso aí, quando isso acontece, eu creio totalmente que Deus está no negócio. Então, as pessoas têm essa mania de falar assim: nossa, mas fulano vai casar com essa pessoa, você não conhece ele ainda, não teve nenhum relacionamento. Mas se você chegar no dia e não gostar, casamento cristão não existe isso. Verdade. Porque Deus já escreveu essa história. Deus já Verdade. escreveu isso, né? Deus escreveu o melhor, né? Tudo que Deus faz é perfeito e é bom, né? Por isso nós somos 37 anos, a gente conheceu numa circunstância totalmente inusitada, né? Mas eu pergunto assim para os casais: vem cá, o que aconteceu naquele dia que você conheceu sua esposa? Você está lembrando? Que dia que foi, a hora que foi? O que aconteceu? Então, assim, Deus me faz lembrar de coisas com relação a ela, que hoje eu não conhecia Deus, nem ela. Mas depois que a gente entende como Deus fez, eu lembro do samba que eu cantei para ela no dia. Ela não lembrava, mas eu lembro do samba. Eita. Entendeu? Lembro de cada momento, mesmo no tempo da minha embriaguez, né? Eu lembro das coisas que aconteceram naquele dia. Então, aí quando a gente se converteu e colocamos Deus dentro da nossa vida, aí ficou melhor, porque eu vi que o projeto era esse, mesmo na nossa ignorância, Deus construiu esse projeto, e nós não temos assim, a gente não tem um dia que a gente não, E não sabe o que é sorri que a interessante? gente não é feliz. A gente é feliz. feliz todo dia. Lindo. Sabe o que é Sabe? interessante nisso daí, Renato? É que as pessoas, elas olham vocês aconselhando assim e trazendo essas palavras, e é uma tendência muito natural nas pessoas dizer assim: ah, mas vocês estão dando esses conselhos aqui, estão falando isso, mas vocês viram tudo isso lá atrás, né? Como se isso fosse descredibilizar os conselhos que vocês deram, porque tiveram uma vida anterior, que não era uma vida longe É. na presença de Cristo, na verdade, e isso tenta descredibilizar os conselhos que vocês dão.
Mas os conselhos que são dados é exatamente para poder não passar as situações que vocês viveram. Nós passamos. Então, na multidão de conselhos há sabedoria. Sabedoria. Salomão traz isso para nós. Então, quando nós trazemos esses conselhos, ou quando esses conselhos são dados, é exatamente para poder mostrar a eles: olha, vocês não precisam quebrar a cara, vocês não precisam Passar por passar por essa coisas. situação. Quando a gente foi líder de jovens e adolescentes, a gente falava muito sobre isso. Por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou porque Batseba era isso, porque ela era bonita, porque ele quis ela, blá, blá, blá. Sim, mas ele se ferrou, cara. Então, Exatamente. eu lamento muito ter me convertido só depois de velha. É. Quem dera que eu não tivesse passado por muitas coisas que eu passei. Sim, Eu gostaria de não ter cometido erros que eu cometi na ignorância da minha mente sem Deus, porque sim. eu não tinha a menor achava que tinha fé em Deus, né, católica. "Ai, tem muita fé em Deus, tem muita fé em Deus", mas era uma boba, inconsequente, entendeu? Hoje eu sei, e assim, eu louvo ao Senhor cada dia, porque deu tempo de eu criar os meus filhos. Glória a Que Deus. foram para a igreja com 3 e 6 anos. Então, não ache que isso é uma coisa de uma mente tupiniquim: "Ah, tem que levar o filho para a igreja". Tem que levar o filho para a igreja. Tem que levar. Sim, Enquanto você puder, porque vai chegar um tempo que ele vai se ele quiser, e ninguém obriga ninguém. Mas tem que levar. E eu levei, e hoje os meus filhos são bênçãos. glória a Deus. Eu tenho netos hoje, né, sou uma pessoa mais velha. E coisa boa. E eles aprendem sim. Eu recebi um vídeo de um amigo meu que está na Irlanda. A filhinha dele fez 1 ano agora. E nós tivemos o aniversário dela, que eles estavam aqui até o mês passado. E ele mandou um vídeo para mim, ele sentado à mesa com ela, e aí colocou a comidinha dela e falou assim: "Filha, vamos orar agora". E ela já colocou a mãozinha, fechou o olho e começou a orar junto com ele, a coisinha mais linda. Eles aprendem, é só ensinar, é só instruir. Quando a palavra de Deus não erra, irmãos. Não erra. Instrui a criança no caminho que deve andar. Tá ali. A fórmula, a receita Tá de ali. nós instruirmos, nós criarmos, de nós não quebrarmos a cara, tá ali. Nós erramos porque nós não conhecemos as escrituras ou não colocamos ela em prática. Então, por isso que a gente vê tantos casamentos indo por água abaixo. Não existe, não existe crise conjugal em que Cristo Jesus não é capaz de solucionar. Não tem. Não existe. Pode estar passando a crise que for, pode estar passando o problema que for, mas Jesus é capaz de restaurar. Primeiro porque ele e o Pai somos um, ele assim afirma, ele é o próprio Deus. E É. a palavra nos diz que o nosso Deus, o Deus que cremos, é o Deus do impossível. Então, eu já lidei com vários. Essa é uma área em que a Débora sabe disso, ela me acompanha muito isso. Que tanto no meu primeiro ministério quanto nesse segundo ministério, em que eu lido muito com problemas conjugais, muito com problemas conjugais. Até outubro do ano passado eu não tinha lidado com isso, de outubro para cá pipocou. E realmente, quando a pessoa permite o Senhor Jesus entrar, olha, a situação muda. A situação muda. Quantos casamentos que já estavam destruídos, acabados, separados de fato, quando nós começamos a aconselhar e trazer a orientação de firmar os passos no Senhor Jesus e entrar, porque é uma guerra espiritual, e aqueles que assim de fato fizeram, conseguiram vencer, conseguiram romper, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas é luta, é guerra espiritual, é entender que Jesus ele tem condição de transformar. Então, assim, se você que está nos acompanhando em sua casa, está vendo e achando que o seu casamento ele está a ponto de destruir ou já não tem condições mais, Jesus é capaz de restaurar o seu relacionamento. Creia Amém. nisso. Maravilhoso. E A estar gente crê. casado é uma decisão diária, né? Eu falo que é uma escolha diária, porque muitos são os desafios, né? Tem dias que a gente quer gastar o réu primário mesmo, mas a gente precisa lembrar, né, do elo que nos une e continuar a permanecer firme, né, seguros nesse elo, que é o que a gente foi muito ministrado, né, nesse retiro. E eu vejo que é isso, né? É continuar buscando no Senhor o fortalecer dele na nossa união e escolher diariamente se manter casado.
E um conselho para todo mundo, inclusive para vocês que são mais jovens, continuem, conversem, se escolham de novo todo dia. O Renato, ele é uma pessoa assim, eu falo que eu sou muito abençoada, porque ele não vê, e nem eu nele, coisas, porque é diferente você estar com 20 e poucos anos e você estar com 60 anos. É lógico, as pessoas se olham, as pessoas veem o envelhecimento, mas se você escolhe estar casado, essas coisas são secundárias quando você tem Deus dentro do seu coração, Amém. né? Diz que o amor é cego, né, amor? É, Que lindo. eu Mas casei com ele aqui, ó, É. cabeludinho, olha eu, Vai. magrelinha, pesava 50 quilos aqui. Mas eu tive uma ex-ovelha que falou exatamente isso com a gente. Ele falou assim, ele já é mais experiente, já está mais dos seus 60 anos hoje. Na época ele estava com seus 50 e poucos anos, mais ou menos. Ele falou assim, pastor, a vantagem da gente decidir caminhar uma vida conjugal é que a gente não observa o nosso cônjuge envelhecer. A gente não observa. É. Eu olho para a minha esposa hoje e eu não vejo que o tempo passou para ela. Eu tenho o mesmo sentimento, eu a vejo da mesma forma como no dia do nosso casamento. Eu achei aquilo tão lindo, É, achei aquilo tão bacana. a gente fica E gostando é mais da verdade, pessoa. fato, né? Você conhece mais, ela cuida mais de você, ela te ama mais, ela está ali todos os dias com você. Então, a tendência é você amar mais, desde que você não endureça o coração para qualquer coisa, né? Porque isso é uma coisa chata, né? Que as pessoas fazem. Ah, umas coisinhas, umas picuinhas que eu falo. Hein, peraí, você tá com essa confusão por causa disso? Deixa eu te falar, isso aí não é nada, não. Pode parar. Para que não é nada. Entendeu? Porque às vezes eu fico pensando assim que as pessoas não conseguem, chega um estágio da vida de casal que estão naquelas crises de separação, né? Que elas não conseguem mais pensar nas consequências de uma separação, né? Eu não sou filho de pai separado. Graças a Deus, meu pai está com 60 e 2 anos de de casado. casado. Glória a Você Deus. conheceu as figuras. Benção. Então, assim, eu não tenho essa experiência de ser filho de um casal separado, mas eu imagino, e a ciência, né, comprova que existe uma falta, existe uma dificuldade aí, porque ele é privado de uma das presenças, ou da mãe ou do pai, né? A gente sabe que Deus não criou isso dessa forma. Deus criou para ter uma família, né? Pai, Sim. mãe, seus filhos direitinho. Então, as pessoas, quando entram num processo de separação, de briga, de discussão, porque já deixou a coisa fluir, não procurou um aconselhamento, não procurou ajuda, chega um ponto que rompeu. E não pensam mais nas consciências daqueles filhos que vão ficar, né, órfãos de pai vivo, pai e mãe vivo, porque tem casais que conseguem administrar isso, né? Mais ou menos, tem casais que não conseguem administrar. Entra em brigas, em lutas de justiça, porque eu quero, né? Eu quero ficar 2 semanas com o menino, e a criança, ela vê tudo, ela acompanha tudo, ela sente tudo. Sim. E, assim, eu creio que eu gostaria muito que os casais pensassem nisso, antes de decidir tomar essa decisão. Começou um problema, procura ajuda, procura uma pessoa de confiança que possa, seja qual for a questão, o problema da questão conjugal, procure ajuda, seja de qualquer cunho, de qualquer ordem, procure ajuda enquanto há tempo, porque depois são situações de que o filho fica sem norte, fica uma criança desnorteada, fica uma criança que, hoje eu vou passar com meu pai, amanhã estou com minha mãe, amanhã estou com um padrasto, que não é o pai, que sabe Deus o que vai acontecer, vai morar com um pai que tem uma outra mulher que não é a mãe dele, enfim, é só dificuldade. Só dificuldade. Só dificuldade. E isso Então, vai eu vou formando pensar as nisso. gerações, né? Nós não sabemos qual será o resultado disso daqui a uns anos. Só vamos ver o resultado disso daqui a um tempo. Daqui a um tempo. Porque esse volume foi crescendo e nós estamos chegando no, não vou dizer o ápice, mas num volume que agora já vai começar a interferir na sociedade. É. Uhum. Então, nós não temos como dizer o que será É. lá na Qual frente. será a formação do caráter desse filho, dessa filha, né? Exatamente. Como que ela
qual é o estrago emocional na vida dessa pessoa, né? Renato sempre fala uma coisa interessante, que às vezes a pessoa é irresponsável quando põe uma criança no mundo e depois aquela criança vai se tornar um problema para a sociedade que não pôs aquela criança no mundo. A não Entende? ser que o cara morasse numa ilha deserta, né? É, mas não é o Não tivesse caso. ninguém na sociedade, mas Sim, não é? Então, vamos influencia. ter que Verdade. finalizar, porque o Que nosso tempo pena. acabou, Poxa está vida. acabando, mas o papo foi mais que maravilhoso. Espero que não ficou nada, né? Deu tudo certo, né? Amém. Falamos tudo que precisava, foi bênção. Então, vou passar para a mão de vocês agora os presentinhos. Olha só, Tem tem presente? presente? Caramba. Esse aqui é da Gente, brincadeirinha. Vai. Pode abrir, Débora. olha só, Obrigada. E esse gente. aqui é de Tânia Santos. Ai, Pode abrir, pastor. Abre, daí. junto, se bem que esse aqui quebra, né? Olha só, gente. Por que você acha que eu não Homem pode abrir quebra essa as porta? coisas, menina. Não é mais bruto. Mas enquanto eles vão abrindo ali, eu vou falar para vocês, gente, os nossos patrocinadores, aqueles que pagam a conta. Um deles é a Elasa Engenharia, né? Que no caso é desse rapaz. Desse jovem. E o outro é a Local Automóveis, o nosso amigo querido, maravilhoso, irmão do Dudu. E eu quero que vocês conheçam a Local, que vocês vão lá no meu Instagram, gente, porque eu não recebi a logo deles para jogar aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Muito obrigado pelos patrocínios de vocês, por tudo que vocês se engajaram junto, né, nesse projeto tão maravilhoso que é o Pode Casar. E os nossos apoiadores, aí, ó, pastor, mostra aí. Olha. Lindo, lindo, lindo. Foi pintado, né, por Tânia Santos. Tânia Santos pinta e borda, né? A camisa também foi eu que pintei, o sapato que eu estou usando também eu Você pinta. pintei. É uma pessoa que pinta Daqui a muita pouco eu vou pintar a garrafa do Alexandre aqui. Já pensei nisso também, Alexandre. Então, os nossos apoiadores são Arte Sonho, que faz as nossas canecas, os nossos materiais de apoio. A Brincadeiria com os brigadeiros maravilhosos. Mostra aí, Débora. Os brigadeiros que mandou para vocês essas delícias. Olha. E a Sabores Salgados, que é também da nossa irmã da Cárita, também mandou uns salgadinhos que vocês já conhecem, que a Isso é gente vai especial degustar mesmo, daqui a hein? pouco. Excelente. Muito obrigada. E quero agradecer também a doutora Camila Belo, que faz os meus procedimentos faciais para mim não ficar tão velha. E a Activa Clínica, estou aqui com a cinta da Activa Clínica, estou até com a cintura aqui, gente. Olha que coisa maravilhosa. É para sem Porque respirar. estou meio sem respirar, falei até pouco hoje por causa disso. Activa Clínica, obrigada pelo apoio, que faz todos os meus procedimentos corporais, para eu tentar, né, dar uma segurada aí nessa idade que está chegando, né? A gente vai fazendo o que pode, né? Desde que não fique transformada numa outra coisa, né? Sim. Mas eu quero agradecer demais a vocês, pastor Everton e Débora, pela confiança. Sei que não foi fácil para você, mas eu acho que você agora até já Nossa, foi pro céu deu uma brilhante. gente. Eita, nossa. Depois nos comentários todo mundo vai ver. Foi outra, né? Nossa, falou tudo de forma tão direta, tão maravilhosa. Muito obrigada, pastor, por Nada. tudo, A gente que pela sua agradece. paciência com a gente, sempre, por esse, como é que eu vou dizer? Por essa confiança mesmo de estar aqui falando tudo que vocês falaram, pelos conselhos também, por tudo que vocês fazem por nós no nosso dia a dia. Pelo amor, Amém. principalmente. Glória a Deus. Nós agradecemos, tá? Vocês, o convite feito a nós. A gente está aqui com vocês é maravilhoso, tá? Vocês são um casal que nós amamos muito, temos muito apreço e carinho pela vida de vocês, tá? E é isso daí. A vida conjugal é algo maravilhoso. Não consigo imaginar minha vida sem a Débora. E sem a Débora não existe ministério. Mesmo que às vezes ela é dos bastidores, ela quase não aparece, mas ela é voz de Deus na minha vida, Rapaz. ela é boca do Senhor. Então eu sempre faço questão de dizer isso. A Débora não é uma pessoa apenas figurante, ela é protagonista na minha vida, no meu ministério, e eu glorifico a Deus por sua vida, tá, meu bem? Te amo. Então agora a gente tem uma surpresa para você.
E a Débora vai ler um texto que ela preparou. É, 15 anos de casada, tá bom, que agora vai ficar muito Pensando que é romântico agora. surpresa. Olha só. A minha declaração de amor é só para Tânia Santos. Acho que é, né? Então, quero agradecer, tá, Tânia, a confiança e a liberdade de me ceder aqui o espaço, né, do Pode Casar, do seu público, para deixar registrado aqui o quanto você é importante para mim. Eu vou tentar. No início do nosso relacionamento, éramos dois jovens de mundo completamente diferentes. Você veio como resposta de oração, já eu estava bem longe do que você idealizava. Nosso começo não foi de uma paixão avassaladora, foi construído, conquistado. Neste mês comemoramos 15 anos de nós, bodas de cristal. Ao longo desses anos, vi você renunciar a coisas das quais gostava e mudar hábitos muito fortes em você pela harmonia do nosso casamento. Experimentamos o viver em abundância, mas também em escassez. Celebramos conquistas, mas também choramos perdas, sempre juntos, um sendo suporte para o outro. Você sempre esteve presente em cada momento, seja grande, significativo, bem como nos pequenos e de menos expressão. Eu vi você celebrar minhas conquistas mais que eu. Me esforcei por alguma delas para dedicar o seu esforço por fazê-las acontecer. Além de marido, você se tornou meu melhor amigo, aquele que conhece minhas expressões e para quem abro meu coração, o ombro onde choro e o abraço que me acolhe. Muitas foram as experiências. Erramos, aprendemos, crescemos e nos fortalecemos enquanto casal, pessoas, servos do Senhor. Nessa caminhada, Deus nos presenteou com 2 filhos lindos, nossa maior riqueza, que confirmou ainda mais o nosso amor. E eu sou grata a Deus pelo exemplo de homem que eles têm em você, que entende e assume o seu papel enquanto servo do Senhor, sacerdote, líder espiritual, marido amoroso e protetor, pai carinhoso e responsável, provedor. Com você, eu tenho aprendido que nossas diferenças nos completam e que o elo que nos une também é a fonte inesgotável do nosso amor. Obrigado por partilhar sua vida comigo, por ser presente e estar presente nos meus melhores e piores dias, por sua entrega à nossa família. Você é minha escolha diária. Eu te amo. Que lindo! Gente! Débora que não falava, hein, pastor? Tá vendo? Meu Deus, que bênção, que lindo, Que me maravilha. quebrou aqui hoje. Quebrou. Te amo, Depois bem. diz que homem não chora, né? Chora. E chora muito. Ai, que benção. Ficaria Meu aqui, Deus. assim, mais umas 3 horas com tantas coisas legais que a gente pode falar, que a gente pode aconselhar, que a gente pode levar para as pessoas um testemunho de que vale a pena e a gente pode casar, que é bom. Pode casar sim, que é benção. Vamos ficar por aqui então, meu amor? Vamos Então a ficar por gente aqui. manda um beijo imenso para todo mundo. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.